Bom, pessoal, então entender sobre essas peças aqui é muito importante, tá? A peça 15, chamada de vista, testeira ou aba, ela não aparece nessa figura, mas aparece aqui na próxima, tá? Então, atentem, vista, testeira ou aba. É essa pecinha aqui, certo? Essa peça aqui é muito importante, porque ela vai dar o acabamento final aqui da cobertura e é onde a última telha vai apoiar, tá? Por que essa peça aqui, a vista ou testeira, é tão importante? Porque em muitos casos, o que acontece? Por essa última telha que está aqui na ponta, acaba entrando o quê? Passarinhos, insetos, pequenos animais, certo? Então essa peça vai fazer a proteção para que não entre nenhum tipo desses pequenos animais, né? Principalmente passarinho, pombinha, que acaba fazendo ninho, acaba fazendo fezes, né? Acaba às vezes morrendo um passarinho lá dentro e depois acaba contaminando toda a parte ali do último pavimento, geralmente em prédios isso acontece, tá? Também pode entrar morcego, rato, certo? Então é importante que tenha essa peça que vai dar o fechamento da cobertura, tá? Bom, no caso então das telhas cerâmicas e das telhas de concreto, o que vai acontecer então? Nós temos então aqui a tesoura, tá? A gente está vendo aqui um detalhe, essa peça 1 aqui é a ripa, tá? E aqui a peça 2 é o caibro. Então a gente está vendo aqui em corte e aqui a gente está vendo uma vista superior. Repare então que os números 1 são as ripas, os números 2 são os caibros, certo? E aí os caibros vão estar apoiados em cima das terças, certo? No caso, essa aqui então é a terça, tá? E a gente consegue verificar essa peça mais grossa aqui embaixo, aqui, olha, a gente também é uma terça que está passando aqui por baixo, tá? Bom, detalhe importante, para uma telha cerâmica ou telha de concreto, o que vai acontecer então? Essa distância entre as ripas, ripa, 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 o número 1 são as ripas. A distância entre as ripas vai seguir a galga da telha. O que é a galga da telha? Quando você pega uma telha e olha ela, tá vendo a telha por cima, olha a telha por baixo. Você vai ver que embaixo da telha está escrito galga da telha. Essa galga quer dizer o quê? A distância que você tem que colocar entre as ripas para que ela tenha um apoio perfeito. Porque a telha vai fazer de que maneira? A telha vai começar telhando por baixo, vai apoiar a telha aqui na testeira e apoia a telha aqui. A segunda telha que vier vai apoiar aqui na ripa e em cima da telha colocada. A próxima telha apoia em cima da telha colocada e em cima da ripa. E você vai fazer então essa escadinha com as telhas, tendo sempre o quê? 2 pontos de apoio por telha, cerâmica ou telha de concreto, tá? Aqui está mostrando bem certinho esse detalhe, então, olha, espaçamento entre ripas, certo? Então, isso aqui é também chamado de galga. E aqui você está vendo o quê? O detalhe da ripa, a telha vem e apoia na ripa, a telha de cima apoia na telha de baixo e apoia na ripa, a telha de cima apoia na telha de baixo e apoia na ripa, tá? Então, isso aqui é um detalhe bem importante que a gente tem que estar sempre atento nos nossos estudos, certo? Quando a gente tiver telhas de fibrocimento e telha metálica, a gente vai dispensar então a ripa e o caibro. A gente vai colocar a telha em cima diretamente das terças, tá? Que é o que acontece aqui nesse caso. Bom, trama, sustentação das telhas, olha só, nesse caso a gente tem uma telha chamada canaletão e ela apoia aqui, olha, temos os pilares, vigas de madeira e ela apoia em cima das próprias vigas de madeira. Por quê? Porque o canaletão é um tipo de telha que ela é uma telha autoportante. Então ela mesma vai conseguir suportar o peso da própria carga dela, tá? Uma estrutura muito interessante é a chamada de oitão. Quando você estiver na obra, o pedreiro vai falar com você, o mestre vai falar, e o oitão? Como que eu faço o oitão? O que seria o oitão? O oitão é a parede final do telhado, é onde a gente tem o quê? Uma água aqui, outra água aqui, e essa parede é a parede final. Os oitão, atenção para esse detalhe, os oitão estão na direção das terças ou treliças, tá? Algumas pessoas chamam de treliças, outras de terça, outras de tesoura, tá? Então, a maioria das pessoas chamam isso aqui então de tesoura, tá? Me enganei, não é terça não, tesoura, tá? Então o pessoal fala treliça ou tesoura. Então o oitão está na mesma direção das treliças ou tesouras. Alguns casos de coberturas mais leves, o pessoal faz o quê? Em vez de usar as tesouras ou as treliças, usam ponta-letes. O que são ponta-letes? São mini pilares ou pilaletes feitos de alvenaria ou até de concreto para apoiar quem? Apoia diretamente sobre ele as terças e depois vem os caibros e as ripas, tá? Então a gente tem aqui um exemplo, olha só, vai vir uma água aqui e a segunda água aqui. Então essa estrutura de alvenaria que vai fechar a frente da casa e o fundo da casa é o que a gente chama de oitão, tá?
Bom, eu posso ter então a tesoura ou então os pontaletes. O pontalete vai substituir a tesoura, fazendo o apoio então para a estrutura da minha cobertura. Tá aqui a tesoura, algumas pessoas chamam de treliça, né? E ela pode ser tanto de madeira ou metálica. Professor, o que é melhor, de madeira ou metálica? Bom, a de madeira tem a vantagem que você pode usar a madeira que sobrou da estrutura para fazer parte do telhado. Mas também não é tanta madeira assim que sobra, tá? Atualmente, eu em particular nas minhas obras, estou usando estrutura metálica. Por quê? Porque eu já aproveito, contrato a metalúrgica, ela mede tudo, faz lá na empresa dela, traz tudo pronto. Eu pinto uma vez só, não vou ter problema depois no futuro com cupim, com madeira empenando, com patologias, certo? Então, eu em particular prefiro usar estrutura metálica. Mas aí depende muito de cada construtor, cada engenheiro tem a sua técnica e a maneira como prefere trabalhar. Bom, aqui a gente está vendo a estrutura da cobertura e aqui a caixa d'água. Quando a casa, a edificação não possuir laje, eu tenho que fazer o quê? Eu faço então um estribo ou um cavalete em madeira, apoio então esse cavalete na minha estrutura de madeira para ele apoiar a caixa d'água. Aqui são desenhos de tipos de tesoura que a gente pode ter na edificação, são vários desenhos, é só vocês acompanharem na leitura, né? E aí a gente tem agora aqui, né, o escudo da estrutura de apoio, certo? Vai ser de que maneira? Madeira ou metálica? A gente já comentou isso várias vezes, tá? Qual a melhor estrutura de apoio, madeira ou metálica? Bom, aqui a gente está vendo uma estrutura toda feita em madeira, ela é muito bonita, né? Só que a gente vai analisar o quê? O tipo de telhado que a gente vai ter, o tipo de telha que a gente vai estar utilizando, a compatibilidade com as condições de apoio, ou seja, onde que vai estar apoiada essa estrutura, e os custos. Bom, aí a gente vai analisar, ela tem então as terças, ripas e caibros, a estrutura de apoio com oitões, pontaletes, pilaretes ou as próprias tesouras, certo? E também temos que analisar quem? A captação de água pluvial, os rufos e calhas, certo? E depois o telhamento, que vai ter que suportar as intempéries. Então é importante que você analise todo esse conjunto para você avaliar. Por exemplo, uma cobertura que vai utilizar telha metálica ou telha de fibrocimento. Eu já não vou ter que colocar essa parte aqui de ripas e caibros. Eu vou ter aqui as terças e a tesoura. Então, como eu já vou usar menos peças, eu já posso optar o quê? Por uma estrutura metálica que vai ser mais rápida e mais econômica, tá? Para este caso. Mas eu tenho um vão muito grande, eu tenho que vencer um vão de 15 metros. Para vencer um vão de 15, 20 metros com uma tesoura, fazer em estrutura de madeira vai ficar caríssimo, porque eu vou ter que colocar uma viga de madeira muito grande. Então, como eu tenho vãos muito grandes, preferencialmente, quase que obrigatoriamente vou usar o quê? Estruturas metálicas. Aqui nós temos então as águas, né? E a água a gente já falou que é o quê? A direção para onde vai convergir a água que cai sobre o telhado. Então a direção que a água que cai sobre o telhado vai convergir, a gente chama de água do telhado, tá? Tem uma expressão que o pessoal fala que é meia água, que quando é uma água só. Na realidade a expressão meia água, ela não existe, tá? É uma água, duas águas, três águas. Só que a gente fala meia água quando é uma única direção, é uma linguagem popular. Embora na realidade não é meia água, é uma água apenas. Bom, telhado com duas águas, duas direções de escoamento da água, tá? A gente pode ter as cumieiras deslocadas ou inclinações diferentes, não é muito comum, mas pode acontecer, certo? Temos também aí temos aqui três águas, ou seja, três direções. Quando a gente possui uma cobertura que possui 4, 5, 6, 7, 8 águas, a gente não vai falar 8 águas, a gente vai falar o quê? 4 águas. Passou de 4 águas, a gente não fala 5, 6, 7 águas, a gente vai falar sempre um telhado de 4 águas, quando tem que várias direções, 4 direções de caída de telhado ou mais. E é importante para a gente poder fazer a divisão do telhado, eu vou ter que sempre achar o que? A bissetriz do ângulo, ou seja, pegar o ângulo do telhado que ele forma e dividir ao meio. Então, sempre pelas suas bissetrizes, eu vou conseguir fazer com que essas alturas, embora comprimentos diferentes, elas se encontrem e dê o fechamento perfeito e exato para o telhado. Então, olha só, uma estrutura que ela é quadrada, o que a gente vai fazer? A gente faz o prolongamento das arestas, fazemos as bissetrizes dos ângulos e a gente vai achar então aqui a direção para a gente montar então a nossa cobertura, porque imagina só que eu tenho este comprimento é maior do que esse e esse, mas elas vão ter que ter uma inclinação de qual elas se juntem todas num ponto único e eu consiga, mesmo com inclinações diferentes, fazer com que a água, ou seja, a cobertura, ela dê um fechamento, porque não pode ficar nenhum buraquinho aqui, senão vai com o vento,
vai entrar água. Então isso é muito importante e tem que ser verificado na prática como fazer isso. Aqui eu estou dando vários exemplos de como fazer isso, né? E na prática, o professor dá uma dica pra gente. Como que a gente acha isso? A dica que eu dou é a seguinte: pega o seu telhado, joga ele pro AutoCAD e vai dando o comando offset para dentro, certo? Vai dando vários comandos offset, com a distância ali de 50 centímetros mais ou menos, tá? Quando você deu vários offsets aqui, vários offsets, vários offsets e vários offsets, você vai ver que vai fazer exatamente o desenho aqui que vai ter o caimento do telhado, tá? Sempre dá certo essa técnica de pegar no AutoCAD, jogar a cobertura, o contorno dela e jogar vários comandos offset para a gente achar onde vai passar certinho aqui as caídas do telhado. Aqui tem mais alguns exemplos, né? Aí ele mostra que tem um telhado aqui 4 águas e aqui colocando o que? Uma platibanda. Então quando tiver a platibanda, eu vou colocar o que? O roof e a calha para poder proteger. Aqui são vários tipos de cobertura, uma exemplificação. E aí a gente vai agora escolher a telha, tá? A escolha da telha é algo também muito importante para a conclusão do nosso telhado, porque a telha vai influenciar diretamente na estética da nossa edificação, tá? Então, para escolher a telha, eu vou pensar o quê? Características arquitetônicas, ou seja, a estética do meu projeto, desempenho térmico, acústico, estanqueidade e durabilidade. E por fim, os custos. Uma casa com platibanda, a telha é aparente? Não é aparente. Então o critério estético eu já posso eliminar, porque a telha não vai ser aparente. Aí eu vou pensar então em qual critérios? Térmico, acústico, estanqueidade, durabilidade e o custo. Eu fiz uma obra ano passado e aí a gente estava verificando a possibilidade de colocar a telha sanduíche. Né? Por que a gente pensou na telha sanduíche? Telha sanduíche é uma telha de zinco, o formato da telha em isopor e outra telha de zinco embaixo. Ele fica um sanduíche, telha, isopor, telha. E aí quando a gente verificou o custo dessa telha para essa cobertura, ia ficar R$22 mil só as telhas. Era um valor muito caro. E aí a gente pensou o seguinte, então, mas por só a telha metálica simples, o que iria acontecer? No caso de uma chuva, ia fazer muito barulho na edificação. Então a alternativa encontrada foi o quê? Colocar uma telha de fibrocimento. Mas a gente viu que a telha de fibrocimento dava muita manutenção. Então, em vez de colocar uma telha de fibrocimento comum, foi colocada uma telha de fibrocimento de 8 milímetros, ou seja, uma espessura mais grossa. Né? O custo foi mais caro. Né? A gente partiu, então, telha de sanduíche 22 mil, telha fibrocimento de 8 milímetros ficava 8 mil reais e a telha metálica simples 5 mil reais. Né? Então a gente gastou um pouquinho mais, só que a gente pensou que na durabilidade que ia ser muito maior, no futuro manutenções na casa com pessoas andando em cima do telhado, a gente evitaria esse tipo de problema, certo? E também a durabilidade muito maior. Bom, então a gente tem basicamente as telhas são cerâmicas, concreto, fibrocimento e metálicas. A gente pode classificar em 2 grupos. As cerâmicas e concreto são telhas voltadas para a parte estética, com ótimo conforto térmico e acústico. E as telhas de fibrocimento e metálicas são geralmente telhas onde a cobertura não vai fazer parte da estética da casa. Geralmente, se for uma residência ou um prédio, vai ter uma platibanda que vai estar escondendo essas telhas. Tá? Então, geralmente, quando é aparente, trabalha com cerâmica ou concreto. Certo? Temos também alguns outros tipos de telhas especiais, mas que não são muito comentadas. Tá? Mas a gente também tem outras variedades de telhas também. Bom, e aí a gente vai avaliar o seguinte, quando eu escolher essas telhas, dimensão das peças, ou seja, o tamanho da telha, porque eu sei que telha cerâmica e concreto, vou precisar de quê? Ter os caibros e as ripas para aumentar o apoio da minha telha. Já a fibrocimento e metálica apoia diretamente nas terças. A modulação para evitar corte das telhas, geralmente nas telhas fibrocimento e metálicas. Eu já avalio o tamanho da telha e o tamanho do telhado para evitar desperdício de telha. Porque as telhas cerâmicas e concreto são telhas curtinhas, então não tem que ter essa preocupação com modulação. Ajustar a largura dos beirais, às vezes você vai ter que fazer um recorte na telha, então é melhor que você aumente um pouquinho o beiral para evitar um recorte na telha. Cobrimentos longitudinais laterais, para que cubra todo o telhado, né? E a declividade do telhado também é muito importante, certo? Bom, temos aqui então as telhas cerâmicas, vários modelos, telha americana, telha francesa, italiana, plan, colonial paulista grande e a comieira, tá? Então, veja, conforme o formato da telha, vai ser o nome da telha. Todas essas são telhas cerâmicas, tá?
E aqui é interessante essa continha, que é determinar a altura da cumieira. Inclusive, eu vou passar para vocês um exercício sobre isso, então fiquem atentos. A gente vai avaliar o seguinte: eu tenho um vão aqui de 8 metros e uma telha que vai ter uma inclinação de 30%. Cuidado com a pegadinha, tá? Cuidado. Muitas vezes as pessoas falam inclinação em graus e a gente não usa a inclinação do telhado em grau, a gente usa em percentual, tá? Então a inclinação é em percentual. A gente vai falar que ele tem inclinação de 20%, 30%, 35%. É essa a nomenclatura que a gente utiliza para as telhas. E aí a gente vai ter então que um vão, por exemplo, 8 metros, metade do vão, 4 metros. E aí, por que eu pego metade do vão? Porque a telha não vai sair daqui e morrer do lado oposto, ela vai morrer na metade desse vão. Então aqui a minha largura não é 2A, é uma largura o quê? A apenas. Então se o meu vão de uma extremidade à outra é 8 metros, por exemplo, eu vou usar quanto esse A? A metade, que vai ser 4 metros. E a minha inclinação, vamos supor que seja 30%. Então o que eu vou ter? 4 metros vezes 30% vai me dar o quê? 1,20 m. Ou seja, a altura da minha cumieira é de 1,20 m. Tá? Bom, temos então aqui alguns exemplos e observa que geralmente a inclinação está dada em percentual. Tá? Existem tabelas prontas que vão comparar o percentual com o grau do telhado, certo? Mas via de regra trabalha-se sempre com percentual das inclinações dos telhados. Cuidado com isso, já vi várias questões de concurso e até na nossa vida, no dia a dia, a pessoa em vez de colocar percentual, colocar ângulo e fazer a cobertura errada, depois a cobertura não fecha. Bom, aqui tem um detalhe, né, mostrando então aqui a cumieira, o encaixe das telhas, olha só, dá pra gente ver certinho aqui as ripas, onde as telhas vão se apoiar sempre nas ripas, tá? E a primeira telha, ela vai ficar deslocada da primeira ripa. Por quê, pessoal? Porque tem aqui o detalhe do beiral. E é aqui que vai vir aquela testeira que eu falei para vocês naquele slide anterior, tá? Alguns slides atrás, que vai fazer a proteção para que não entre passarinho, inseto no telhado. Tem até umas pecinhas chamadas passarinheira, que você vem, coloca aqui para não entrar nenhum inseto. Ou, às vezes também, quando a casa possui um beiral de concreto, de laje, o que é feito na hora? Você coloca a telha e aí vem e reboca essa testa aqui, fica bem bonitinho inclusive, tá? Dá um bom acabamento para que não entre insetos e passarinhos. Bom, aqui é o passo a passo da execução das telhas, é bem simples, né? Lembrando o detalhe que você vai sempre iniciar o seu telhado de baixo para cima, tá? Então tem aqui então o passo a passo da execução do telhado, isso aqui é só uma leitura simples, certo? Aqui temos mais um exemplo de telhado, olha só, a telha romana, veja como que influencia diretamente na estética. E aí, uma pergunta que você deve estar se fazendo, tá? Professor, a inclinação das telhas cerâmica, concreto, fibrocimento e metálica é igual? Não. Telhas cerâmicas e concreto, geralmente a inclinação é 30% ou mais, 30, 35, 40 até 45%. Telhas metálicas e telhas de fibrocimento, a inclinação varia ali 12, 15, no máximo 20%. Por que essa inclinação é tão diferente? A metálica e a fibrocimento vai de 10 a 20 e as telhas de cerâmica e concreto vão de 30 a 45. Porque veja bem, as telhas cerâmicas são telhas pequenas. Quando começa a chover forte, beleza, a água pega a velocidade e vai ter um bom escoamento. Só que quando tiver o que? Uma chuva bem fraquinha ou acabando ou começando a chuva, que se tiver pouco volume de água, essa água vai cair sobre a telha e por ela ser curta, ela tende o que? A empoçar na telha. Então, para a telha cerâmica de concreto, a gente usa uma inclinação maior para que a água, quando estiver em pouca velocidade, não acabe entrando no encontro de uma telha com outra ou empoçando sobre as telhas, tá? Por isso que as telhas cerâmicas de concreto, por serem telhas pequenas, vão possuir o quê? Uma inclinação bem maior para a execução da sua cobertura. Bom, aqui a gente tem um outro modelo de telha uruguaia, certo? Olha, também um material cerâmico. Veja, ela parece um piso mesmo. E a telha germânica é um piso com a pontinha arredondada. Essas telhas, tem até o nome uruguaia e germânica, são muito utilizadas na região do Rio Grande do Sul. Quem já foi ali em Gramado, Canela, vai ver uma arquitetura com bastante edificações com esse tipo de telha. Por quê? Primeiramente que lembra a Europa, né? E essas telhas aqui, elas têm uma inclinação superior a 50%, tá? Inclusive, observe que ela tem os furinhos aqui. Para que tem esses furos? Para que elas sejam amarradas nas ripas. Porque a inclinação dela, por ser maior que 50%, pode acontecer o quê? A telha pode acabar escorregando na estrutura do telhado. Então ela é amarrada com arame para que ela não escorregue.
Aqui o detalhe desse tipo de execução de telha, veja que ela vai ter uma sobreposição bem maior, então o consumo de telha desse modelo germânico uruguai é um consumo bem maior de telhas. E aqui nesses pontos é onde vai ser amarrada as telhas nas ripas, para que elas não escorreguem, tá? Por que esse tipo de telhado é tão inclinado? Porque como é utilizado em regiões Europa, Canadá, e aqui o sul do Brasil, devido à sua colonização europeia, acabou buscando esse costume, mas é para quê? Porque no caso de locais que neve, né, tenha nevasca, a neve caia sobre ela e não fique parada em cima do telhado. Então a neve cai em cima dela e já vai o quê? Vai cair, tá? Então justamente o quê? Para que a neve não fique acumulada em cima desse tipo de cobertura, é que ela tem uma grande inclinação. Não é muito o nosso caso aqui no Brasil, né? Mas para a Europa, Estados Unidos, Canadá, é essa a justificativa. Temos as telhas de concreto, e as telhas de concreto têm uma característica bastante parecida com as telhas cerâmicas, tá? Inclusive a inclinação da telha de concreto é sempre superior a 30-35%, daí para mais, certo? Por quê? Devido ao peso dela e também devido ao comprimento dela. Então a gente tem as telhas de concreto de vários modelos, várias cores. Uma vantagem dela também é que ela pode colocar pigmentação no concreto e executar ela com cores diferentes. Claro, não é o mesmo concreto de um pilar, a gente vai usar o quê? Aquela brita pequenininha. Lembra quando a gente falou de grout lá na aula de alvenaria estrutural? Aquele mesmo grout de alvenaria estrutural é utilizado para fazer então as telhas de concreto, que usa o quê? Em vez de brita, usa pedrisco. Então a gente tem aqui a caracterização das telhas de concreto. Um detalhe é que ela tem o quê? Um peso, né? Ela é mais pesada que a telha cerâmica, tá? Então ela tem que ter o quê? Uma estrutura bem reforçada para que aguente o peso dela. Telha de fibrocimento era aquela telha que antigamente a gente chamava de telha Eternit. Na verdade, telha Eternit não é o nome da telha, mas sim a marca dela, mas a Eternit ficou consolidada no mercado. Então é a telha de fibrocimento que antigamente utilizava amianto na sua composição, hoje em dia não utiliza mais, tá? É uma telha bem comum e você vê, ela tem formatos de até 9 metros de comprimento. Então, geralmente, para telhas de fibrocimento e telhas metálicas, a gente mede o telhado e compra a telha em função do tamanho do telhado, que a gente às vezes vai fazer o quê? Uma telha para cada lado, já vai conseguir cobrir todo o meu telhado, dependendo do tamanho do telhado que eu vou ter. E aqui nós temos então uma tabelinha que vai fazer a classificação das telhas, tá? Essa tabela aqui é bem interessante, ela faz um resumo da qualidade das telhas, ok? Então, um comparativo das telhas cerâmicas, fibrocimento e telhas metálicas. As telhas metálicas geralmente são telhas de zinco, né? E aí ela recebe um tratamento para que ela não tenha nenhum tipo de desgaste ao longo dos anos, certo? E as características das telhas metálicas se assemelham muito às telhas de fibrocimento. Bom, pessoal, então encerramos aqui nossa aula de cobertura. Espero que vocês tenham tido um bom entendimento, né? E o nosso próximo assunto vai ser as esquadrias.